Aleluia. Glória a Deus. Deus lhe bendiga, igreja. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesucristo esteja com todos nós outros, não só hoje, mas para todo el sempre. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui, adorando o Senhor, alabando, dando a Ele todo o que merece, toda honra e toda glória. Amém. Aleluia. Eu creio que todos os irmãos que aqui não está diferente que eu. Está muito contento por poder ter esta oportunidade. Quantas pessoas neste momento, em alguns países, que não têm esta liberdade que nós temos, de estar reunido, e estar alabando e cantando ao nome do Senhor, sentindo a presença de seu Espírito. Não que o Espírito Santo não está com os que não está reunindo, pero aqui temos a liberdade. Amém? Aleluia. E é com esta liberdade que eu quero invitar os irmãos hoje para estarmos falando de algo que é muito peculiar, pero de certa maneira, em muitos sítios, em muitos lugares, tem deixado de falar sobre este tema que é muito urgente para nossa vida como cristiano, como pessoa que dia queremos estar vivendo e morando com o Senhor no céu. Amém? Aleluia. Quem quer ir viver e morar com o Senhor no céu? Eu creio que todos, não? Podemos morir hoje, então, não? Amém? Aleluia. Pero o Senhor tem o melhor para nossa vida. Eu sei que todos os irmãos que han venido hoje nesta manhã, porque crê, porque sabe e conhece ao Deus que sirve, que está aqui porque crê e ha puesto toda a sua confiança, tu vida, em las manos do Senhor. Por isso aqui estamos para alabar o Senhor e eu me sinto em casa junto com meus irmãos. Amém? E nós quando estamos em casa temos liberdade, irmãos, para alabar o Senhor, para desfrutar de sua presença, para estar reunido com Ele. Nós temos que nos entregar completamente. Porque se tu estás aqui e uma parte sua se ha quedado em sua casa, seu pensamento não está aqui completamente, tu está perdendo tempo. Porque se estamos na presença de Deus, do Senhor, temos que nos entregar verdadeiramente, confiadamente, porque Ele tudo fará. Nós entregamos nossa vida, então não intentamos levar uma parte e a outra parte a Deus, porque é normal que todas as pessoas que conhecem a Deus, que é entregado, se tu perguntas, não, minha vida está em las manos de Deus, e Ele tudo fará. Pero quando vem a dificuldade em nossa vida, a primeira coisa que tomamos é a decisão de fazer como nós entendemos. E assim, quando passa mais allá, vamos a querer a dizer que Deus não nos ha dado a direção, não nos ha ensinado corretamente. Por isso, hermano, quero hoje ler com os irmãos em São Mateus, o evangelista Mateus, em Brasil nós chamamos de Mateus, pero é Mateo, evangelista Mateo, de capítulo de número 24, e o verso de número 37 ao verso 39. Solamente isto, Davi, não terá problema mais. Amém? Eu vou tentar a ser muito breve, até as 3 da tarde, e eu creio que nós terminamos. Amém? Aleluia. Um dia, pastor, eu vou quedar aqui até as 3 para ver quem vai quedar aqui. Até as 3 da tarde. Aleluia. Hermano, Deus nos ha dado um regalo de 1 hora hoje. Por isso estamos tranquilos, hein? Estamos tranquilos. Nós dormimos 1 hora mais. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler. Diz assim, em 24, número 37. A ver se a voz me permite. Esta semana eu tive toda a semana rouco, sem voz. Graças a Deus, Deus nos ha repuesto. Diz o verso de número 37. Pero como em los días de Noé, assim será a venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Solamente esses 2 versículos. E aqui vemos um passagem, irmãos, que a vezes nós passamos as vistas e leemos a Bíblia e não fijamos em lo que está entre linhas. Vê que aqui o Senhor estava falando com seus discípulos de algo que iba a ocorrer em el futuro.
me espanta porque muitas vezes nós outros quando venimos em la igreja, escuchamos uma prédica que Deus habla muito forte em nosso coração. Quando em el dia de lunes, se perguntamos um ao outro, oye, es que yo me recuerdo pouco, porque nós temos uma memória que eu costumo dizer que é uma memória de pez. Eu creio que os irmãos todos aqui han tenido uma oportunidade de pescar, não? Quando se está aí pescando, te corre um peixe e ele escapa e passa pouco tempo, tu lo corre o peixe e está aí com um anzol dentro da boca, porque esse se ha escapado. E nós outros por vezes, irmãos, escutamos a palavra de Deus e não fijamos completamente e não damos a importância exata que Deus quer falar com nós outros. E esta passagem nos chama muitíssimo a atenção porque Jesus estava falando com seus discípulos algo que venia a ocorrer no futuro. Eu creio que todos nós outros estamos esperando o dia do Senhor. O dia que o Senhor nos levará a sua igreja para viver e para morar com Ele, porque por isso estamos aqui. Nós outros temos essa segurança. Veja, aqui ele estava explicando que em el dia do Senhor será como em los dias de Noé. Veja, está dizendo a partir del verso 38, pues como em los dias antes del dilúvio estavam comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Fija, ¿por que Deus destruiu toda a terra e solamente ha salvado a família de Noé? Nos ponemos a pensar que nestes tempos havia milhões de pessoas, pero aqui o Senhor não disse, vamos fijar em lo que o Senhor não disse. O Senhor não disse que aqui havia ladrões, aqui não havia criminosos. Ele não disse isso, pero poderia dizer, porque nós outros sabemos que Deus terminou, que Deus destruiu toda a vida que havia por la corrupção, por su coração que estava lejos de Deus. Pero aqui nesta parte ele não cita estas pessoas. Lo que havia, certamente havia muitíssimas pessoas que estavam andando e não estavam fijando e não estavam ponendo sua atenção em las coisas mais importantes de Deus. Pero aqui ele dita as pessoas comuns, irmão Alberto, pessoas como nós outros, que somos pessoas que nós outros podemos dizer pessoas buenas, que aprendemos a gostar, que aprendemos a cultivar a amistad, que nós gostamos de nossos filhos, de nossa madre, de nossos padres, de nossos amigos, de nosso emprego. Ele estava dizendo como se estivesse dizendo a atualidade hoje. Estava falando que todo isso ia ocorrer igual que está passando em nossos dias. Irmão, pode que alguém diga o contrário, ao revés de lo que eu penso, pero eu creio que o Senhor vendrá em minha geração. Este é o entendimento que tenho em meu coração, isso é que me arde em meu coração, que o Senhor vendrá em minha geração. Há 2000 anos atrás, Jesus falava com seus discípulos sobre a venida de Ele, e eles tampouco lo sabiam, porque Ele lo ha dicho que o dia e nem a hora, nem os ángeles lo sabiam. E por que depois de 2000 anos, às vezes nós outros vivíamos uma vida como se Cristo nunca volviera? Por isso eu quero intitular esta mensagem, dizendo, vivendo como se Cristo viniera hoje. E isso nos traz uma preocupação, isso nos traz um temor em nosso coração. Será que estamos preparados para se Cristo volviera hoje? Será que estamos esperando a venida do Senhor como se Jesus viniera hoje? Mira, estamos agora reunidos em seu nome de Cristo, e se Ele volviera hoje, tu está preparado para ir com Ele? Porque às vezes vivemos uma vida muito, como que diz em português, muito morno, pero muito tibio. Eu creio que é a palavra. Muito tibio, muito tímido também, igual. Estamos salindo todos os dias de nossa casa, nosso trabalho, levamos a vida normal, comum, como se nada fuera a ocorrer. E nós temos uma incumbência, irmão. Nós somos creyentes em Hijo, temos uma incumbência de levar a palavra do Senhor, assim como Noé tinha em seus tempos. A Bíblia diz que Noé pensou a construir el arca e não ha sido de um dia para outro.
Ha passado muitos anos, alguns estudiosos dizem que entre 75 a 100 anos, eu não sei, eu não posso dizer exato, mas imagina que se for 50 anos, um homem construindo uma arca, um barco lejos da costa, lejos das praias, estava construindo e ao mesmo tempo estava dizendo a gente o que ia ocorrer. E a gente se estava dispersa. A gente não preocupava, não sabia o que ia ocorrer, mas ele estava falando. Nos traz na memória o dia que estamos vivendo hoje também, hermanos. Donde estamos, sempre estamos falando de Jesus a las pessoas. Muitos quedam aburridos com nós outros, muitos quedam tristes porque estamos falando de uma salvação, pero eles não creem em salvação porque em seus corações, hermanos, estava como no tempo de Noé. A gente não creia que tinha que ser salvo. A gente não creia que tinha que ter... A gente não creia que tinha que haver uma redenção, não esperava um juízo. Hoje está igual. Muita gente, hermanos, até mesmo padre e madre queda contra seus filhos, ou seus filhos queda contra seu padre quando entrega a vida a Cristo, porque pensa que isso é uma coisa, que é uma aberração, que é uma coisa que é antiquada, que isso já não se ocorre mais. Nós outros estamos em um país que por natalidade, ou seja, por conhecimento, é cristiano. Pero quando falamos de Cristo, é como se estivéssemos falando uma utopia. É como se não existira verdadeiramente. É assim que vivimos. Pero o que mais me confronta, pastor, é quando nós outros falamos, quando eu hablo de Cristo a uma pessoa que conhece a Cristo como eu, e alguns de eles está, de certa forma, despistado. Não está com a convicção verdadeiramente em lo que crê, e tampouco conhece as bendições e lo que o Senhor nos prometeu. Eu seguro a você, irmão, cada um de los hermanos, que se tu para qualquer outra pessoa, um muçulmano que ele seja, eles sabem o que está falando, eles sabem o que está seguindo, e podemos dizer verdadeiramente de nós outros sobre isso. Vivimos como se Cristo volviera hoje. Estamos preparados para se Cristo volviera nesta manhã. Nós temos que trazer sobre nossa vida esta reflexão desses dois versículos, porque nós vemos que o Evangelho de Mateus habla muito, porque Jesus estava preparando seus discípulos, estava falando, estava cerca deles, falando como se estivesse entre nós outros aqui, falando e tendo confiança. Mira, vas a ocorrer isso, isso e isso. Estava falando claramente, não havia dúvida. E estas palavras atravessou geração, atravessou pueblos, atravessou etnias e has chegado a nós outros. E nós outros estamos lendo como em los dias de Noé. Hoje o Senhor nos chama a reflexionar sobre esta passagem que nos confronta com uma verdade, que é uma verdade que não há como cambiar, aunque tu não crê, aunque tu não acredita, pero vas a ocorrer. Quantas pessoas que estão dispersas, que tu hablas, que tu vives, seu amigo, alguma pessoa em seu trabalho ou em las classes, amigo, muito íntimo. Hermanos, são pessoas buenas. E eu não estou dizendo que não que o problema é de que ser uma pessoa buena. Não, não é sobre isso. Pero estava com o propósito errado. Estava agindo como este pueblo. As pessoas pensavam que por ser uma pessoa buena, uma pessoa casta, uma pessoa que respeitava, que não roubava, que não matava, isso seria o suficiente. É um propósito errado que muita gente que está vivendo nestes dias de hoje. E não é para isso que o Senhor nos ha chamado. Não é para ser solamente uma pessoa buena. Não é solamente para ser uma pessoa respeituosa. Pero has nos chamado para ser como Ele nos ha chamado, para obedecer, para entender seu chamado. Em la construção da arca, irmão, mientras Noé construía, estava pregoando. A Bíblia diz que Noé era um pregoeiro. Estava dizendo que Deus vai trazer juízo sobre a face da terra. O que estamos pregando hoje? O que estamos dizendo à sociedade? O que estamos dizendo ao povo? Mira, Jesus é a solução. Jesus é o único que tem poder para salvar a alma de não quedar no inferno, para não sofrer uma vida eterna no inferno. E muita gente lo deixa, porque pensas que a maneira que está solamente você não é uma pessoa boa. Quantas pessoas aqui dentro de nossa igreja mesmo, ou dentro de muitos sítios, que
não quer comprometer com a obra, que não quer entregar confiadamente ao Senhor para que Deus pueda usar como verdadeiramente Deus quer usar a ti. Se ponemos um grupo de 100 e pico pessoas, 6, 7 pessoas está disposto a entregar toda a sua vida ao Senhor. Senhor, haga de minha vida, Senhor, pero as outras coisas tu lo sabes, Senhor, porque Ele lo sabe. Nós fomos chamados, irmãos, para servir ao Senhor, para entregar confiadamente. A Bíblia diz que nós fomos chamados, se eu não deixar padre, madre ou madre, eu não sirvo para estar na presença de Deus. Eu tenho que entregar completamente, que não seamos nós creyentes solamente de los dias de culto, pero seamos fiel onde estamos, onde pisamos, onde hablamos, com quem temos a oportunidade. Habla de Cristo. Permita que o Senhor use a sua vida para ser uma bendição, porque quando tu não abres a boca para dizer, para não falar da salvação de Cristo, nós estamos sendo pessoas, como a palavra, estamos sendo egoístas, porque estamos desfrutando de algo que nós podemos estendê-los. É para isso que Deus nos ha chamado. Cristo viene pronto e muitos não estão preparados. É uma pergunta que quero deixar a todos, incluso a mim. Não hace falta que responda, pero piensas a você, pensa solamente contigo íntimo. Muitos não estão preparados. Tu está preparado para se Cristo volver hoje, nesta manhã? É mensagem urgente para os tempos que estamos vivendo. Não podemos quedar, irmão, tranquilo como estava esta gente antes do dilúvio. Se casavam, se davam em casamento, comia, fiesta, pero não estava atento ao que Deus estava falando, de lo que Deus tinha preparado, e estava usando seu servo Noé para dizer. Estamos como Noé nos tempos que estamos vivendo. Estamos predicando, estamos hablando, estamos dizendo que Deus vendrá e vendrá pronto. E vendrá pronto. Meu coração queima, irmão, quando nós começamos a ler a palavra, principalmente esta passagem nos queima, porque Deus estava falando que é uma palavra, é um escrito que aunque eu não creia, não vai cambiar. Isso é uma verdade contundente, como já ocorreu em várias vezes. Podemos ver que quando Deus destruiu a Sodoma e Gomorra também, Ele passou cerca e estava ali. A Bíblia diz que estava vindo para destruir a Sodoma e Gomorra. E com quem Deus encontrou? Lo recuerda? A Bíblia diz desta passagem com teofania. Deus personalmente falou com quem? Os irmãos lembram? Com quem? Abraão. Mira, irmão, a Bíblia diz de um relato e de uma charla, de um diálogo entre Deus e Abraão. Quando ele descia, mira, não destrui, porque ali há alguns que são justos. E ele não, mira, eu não destruirei se ali há 45 justos, não. E ele seguiu insistindo. Veja, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo sabe, lo ha parado su tempo, ha bajado del cielo e começou a falar com uma pessoa comum. Se nós podemos dizer deste momento, irmão, como agora, como que um Deus eterno, grandioso, glorioso, conhecedor de todas as coisas, dá a falar com uma pessoa sobre o que iba a ocorrer. Porque Deus é amoroso, porque Deus é bondoso, é cuidadoso, é longânimo, assim como está sendo em nossos dias. Quantas vezes venimos e escutamos a palavra de Deus contundamente, irmãos, e saímos de aqui e seguimos nossa vida normal, pero Deus sigue com sua longanimidade, nos dando a oportunidade para regressar e estar junto ao rebanho de Ele, escutando, dando a oportunidade para que nós outros podemos refletir da vida que estamos tendo. Não é tempo, irmão, de estarmos nós outros perdendo tempo. Não, é tempo de nós outros levar esta incumbência como se Cristo volviera hoje. Todos os domingos aqui há palavra, aqui há
Há prédica que nos traz e nos confronta a nossa vida. Pero muitos querem escutar a palavra que agrada, dizer que vai estar tudo bem. Hermano, vai estar tudo bem se tu entras em el arca. Vai estar tudo bem se tu entregas sua vida a Cristo. Vai estar tudo bem se tu entende o verdadeiro propósito de Deus para nossa vida. Assim posso dizer que vai estar tudo bem. De outra maneira não há, irmão, não há outra solução para o mundo, porque o mundo já está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é sobre isso que nós estamos aqui. É como se fosse uma formação para resgatar as almas que está perdida, que o inimigo tem em suas manos. Não hace falta que nós quedamos fazendo solamente as formações, como hablamos, como predicamos, como hablamos e temos uma boa postura. Não, seja verdadeiro, seja tu onde está. Permita que Deus usa tu vida como Ele quer e agir em sua vida. Abre sua boca, permita que o Espírito Santo use a sua vida. Não permita que todas as coisas que estão a seu redor siga igual. A Bíblia diz que nós somos como a sal. E se a sal perde o sabor, ¿para que serve? Somos como luz. E se a luz não ilumina, ¿para que serve? Há que transformar onde estamos, hermano, onde estamos vivendo, trabalhando, estudando, em nosso entorno, tem que cambiar as coisas. Não pode continuar, não pode seguir como está. Temos que ser bocas, temos que ser atalaia, abrir a boca para dizer, porque o Espírito Santo de Deus nos usa segundo o que nós outros permitimos. Hermanos, não podemos perder tempo. Jesus compara seu regresso como os dias de Noé. A gente vivia distraída, ajena ao juízo que se acercava. Estamos nós outros vivendo como se Cristo venia hoje? Esta é a pergunta que sonda estes dois versos da palavra. Estes dois versos sondam desde o começo até o verso de número 38. Se nós outros seguirmos lendo, vamos deparar com dois passagens que o Senhor estava falando com seus discípulos e comparando sua venida. Hermanos, são passagens, são palavras que nos é didático. Não é para um estudioso, não é para um teólogo que aprofundize na palavra. Não, estava falando de um Senhor que iba, pero antes de ir, derrava seus talentos com as pessoas. Imagina tu hoje, onde está, com quem vives, ou trabalha para alguém muito rico, e esta pessoa diz: oye, que eu vou fazer um viagem, pero eu te lo voy a dejar todo lo que eu tenho para que tu cuidas. Além de ti, vou a deixar duas pessoas mais para cuidar. Pero haz lo que quiera usted, te lo voy a entregar em sua mano. É isso que Jesus estava dizendo. Não é algo que está lejos de nosso entendimento. Pero lo que vai ser. Aqui, a Bíblia diz que ele derrou com essas pessoas alguns talentos. Um com 5, um com 2 e outra pessoa com 1. Se fora a ti, te lo pergunto, se o Senhor sale e deixa a ti 5 talentos, imagina que uma pessoa deixa em sua mano 1 milhão de euros. O que vai fazer com este dinheiro? Não te perca. O que vai fazer com 1 milhão e ele vai dizer: haz o que quiera, é tuyo. Ele não ha posto aqui um parênteses, eu vou devolver e eu vou cobrar. Não, ele simplesmente entregou. O Senhor também, quando vino também, nos ha entregado a seus discípulos o mesmo que nós outros recebimos. O talento que o Senhor te lo deu. O que está haciendo com este talento? Tu has enterrado este talento ou has puesto este talento a trabalhar, a funcionar, a rendir, a buscar? Quem tem hecho você? Ponemos nós outros a pensar. Quando eu tive um encontro com o Senhor, quando Ele me entregou e confiou em minha vida, que tenho eu hecho em toda a trajetória de minha vida como conhecedor do Senhor? Isso, a Bíblia diz que o Senhor volviu e chamou seu servo e perguntou a eles. A Bíblia diz que o primeiro que ha recebido 5 lhe ha dicho: Senhor, aqui está 10.
lo he multiplicado, el dobro. El que ha também ganhado 2, lo ha multiplicado. Pero a Bíblia também enfatiza de uno que lo corrió e com medo lo enterrou. Quantas pessoas que tu conheces que recebiu um talento de Deus e este talento está oculto? E aunque tu vai dizer, oye, Deus tem um chamado em sua vida, irmão, eu posso ver, eu posso sentir, e tu não queres fazer, não, que eu não quero, porque isso, não sei, que eu sou melhor. Aí há pessoas que não têm tanto talento como eu, então eu me vou a quedar aqui. Quando eu ver que há alguém igual que a mim, me vou a poner junto. É assim, irmão, em todas as áreas de nossa vida, em nosso trabalho, em las classes, Deus te lo confiou em um talento para que tu pudiera reverter, pudiera cambiar, não sei como é a palavra para crescer, reproduzir, isso também é igual, para multiplicar. Graças, irmão. É melhor estar aqui cerca. Perdão, irmão, as palavras me alcançam. Pero é assim, para multiplicar. Eu creio, irmãos, que nós outros, quando passamos, pastor, aí a este local onde estamos aí, aqui Deus está segurando, pero aí vamos multiplicar. Aí vamos multiplicar, irmão, porque Deus tem muitas coisas grandes para a nossa vida. Deus tem talento aqui dentro que quizá você todavia não ha descoberto. Talvez tu está aí sem saber para que Deus me chamou. Qual é verdadeiramente o chamado de Deus em minha vida? Pero Deus tem algo para a sua vida. E eu creio que Deus vai obrar tremendamente nesta cidade. E eu quero ser parte destes dias. Eu quero estar junto. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Pessoas recebendo o Espírito Santo. Vidas sendo cambiadas. Vidas sendo libertas das garras do inimigo. Porque ele não parou de trabalhar, irmão. O inimigo não parou. O inimigo sigue obrando, sigue trabalhando, sigue ainda, irmão, impedindo as pessoas de chegarem na presença de Deus. Pero tu tens em sua mão, tu conheces a Deus e lo sabe que donde chega a pessoa de Cristo, nada se pode quedar de pé. Amém? Como em los dias de Noé, comiam, bebiam, se casavam, uma generação distraída. A vida seguia seu curso normal. Nadie pensava em el juízo, como diz em 1 Tessalonicenses 5:2 também. As pessoas não estavam esperando, a pessoa não sabia que ia ocorrer algo. Tanto é que quando vino o dilúvio, antes, quando Noé entrou dentro da arca, podemos ver que ha quedado 7 dias antes de pensar a chover. Ou seja, as pessoas passou tantos anos mirando um homem construindo um barco, construindo algo, hablando que ia venir um juízo. Nadie ha dado ouído, nadie ha dado valor no que estava dizendo. Hermanos, quantas vezes tu tienes insistido com alguma pessoa que tu conhece? Quantas vezes que tu falou de Cristo? Quantas vezes que tu predicou a ela? Quantas vezes tu tem orado? Incluso a vezes lo ha deixado de orar porque pensava que Deus não havia e não tinha um plano sobre a vida dele. Isso já ocorreu em minha vida. Eu pensava que muitas vezes as coisas ocorriam porque eu entendia que tinha que ser assim. Eu pensava que era de minha maneira, porque eu já lo conosco. Então, a partir de agora, deixa que eu já lo aprendi todo. Irmão, nós necessitamos cada dia, cada momento da presença de Deus, cada dia do encobrimento do Espírito Santo, do fortalecimento e da direção de Deus, porque nós não sabemos nada, nós não temos nada se não fuera Deus em nossa vida. É assim que nós vivimos. Noé construía el arca e predicava, pero el pueblo lo ignorou. El pueblo lo ignorou completamente. Quantas pessoas entrou dentro del arca? 8 pessoas? Quantas pessoas havia em lo tempo antes do dilúvio? Podemos dizer que havia milhões, mirando sobre toda a generação, até o dia do dilúvio, havia milhões de pessoas. Não ha dado, hermano, o valor, não ha puesto sua confiança verdadeiramente, não creia. E Deus separa uma família de 8 pessoas e põe dentro
dentro del arca y guarda. Hermano, en todo nuestro vivir, en toda nuestra vida, vemos a sociedade que estamos passando agora, em exato momento, um conflito muito grande e muito difícil, porque muitas vozes se estão falando, as pessoas estão despertas. ¿Por quê? Porque há muitas facilidades em suas vidas, há muitas coisas que as pessoas querem, não para allá, pero para agora. Está em busca de las coisas tempranas e não preocupa o que vai ocorrer. Há muitas informações, há muitas coisas que as pessoas estão mirando, escutando, e todavia não sabe fijar e filtrar lo que é verdadeiro de lo que é falso. Pero agora eu te lo pergunto a ti que está aqui nesta manhã, você sabe verdadeiramente lo que é correto? Tu sabe e tem a confiança que está servindo a Deus que tudo pode em sua vida, que tu entregou sua vida a Ele e nada mais tem importância? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. E eu creio, irmão, piamente em meu coração, que eu estou em el local, em el sítio, em el momento exato, porque escuto aqui o alimento, a palavra de Deus sendo predicada em minha vida, sendo cultivada, porque eu me entreguei toda a minha vida ao Senhor. E eu não estou dizendo a los irmãos que deja lo que está haciendo, não. Não é porque tu tienes su trabalho, que tienes su vida de la maneira que lleva, que tem que deixar, não. Aqui Jesus estava dando um exemplo de la maneira que estava vivendo. As pessoas estavam vivendo normal, comum, pero não fijava e não estava com o coração exato em lo que verdadeiramente lo que tinha que fazer. Verdade é lo que não estava fazendo. É lo que eles não estavam fazendo, ponendo sua confiança, obedecendo o que Deus estava dizendo, é não dar ouído ao que Deus estava falando. E assim, irmão, nestes dias que estamos vivendo também, por las coisas que estamos passando, por o tempo que estamos passando, por vezes não estamos dando a atenção exata para o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. E passamos, às vezes, sem entender o que está ocorrendo. Veja, vou dar um exemplo a los irmãos. Se nós outros aqui na igreja temos um grupo de WhatsApp, e este grupo de WhatsApp, aí quantas pessoas? 130 por aí, pastor? O grupo da igreja, 130 pessoas. Se eu, agora, neste momento, enviar uma mensagem, 4, 5, 6 pessoas verá. Porque é assim, mano, nossa vida que levamos, eu não estou culpando os irmãos, porque eu também tenho a vida igual que a vida dos irmãos. Temos o tempo, irmão, muito listo, muito curto, e principalmente na área que eu trabalho, 5 minutos é contundente para eu não completar meu trabalho, e eu terei um problema em outro dia terrível. Por isso que às vezes quedamos em nosso trabalho, não temos tempo, pero não miramos. Pero esta mensagem que está na palavra de Deus é como uma mensagem que envia a um grupo de WhatsApp que está dizendo algo muito importante. Fijamos em lo que Deus está falando verdadeiramente em nossos dias de hoje. Ponemos mais a atenção em la vida que nós outros temos na presença de Deus. Porque senão, irmão, não vale a pena estarmos aqui a los domingos, não vale a pena estarmos aqui a los miércoles de los ensinamentos, em los viernes. Não vale a pena se nós outros não poner verdadeiramente a atenção que merece estar, que estamos ouvindo a palavra, pero também ponendo em prática. Não é solamente escuchar, pero temos que poner em prática. Não hace falta que tu quedas todo dia com uma pessoa te instruindo, não é que tu tienes que ter uma pessoa 24 horas te ensinando o que tem que fazer, não. Entrega confiadamente, porque o Espírito Santo do Senhor te lo ensinará o que tem que fazer. Amém? Hoje vemos as mesmas coisas, a sociedade enfocada em el placer, em el consumo, em entretenimento e olvidando a Deus. Tu já passado 3 horas, e já ocorreu comigo, irmão, 3 horas em um telefone mirando nos vídeos, e parece que é passado 2 minutos. Parece que é passado 2 minutos que está mirando aí, porque as coisas nos chamam a atenção, e aí quedamos mirando, quedamos vendo, e as coisas passam o tempo, pero quando nós outros hacemos 1 minuto de oração, custa, irmão, 10 minutos, não? Se ponemos fijado uma oração, às vezes de 1 hora, quantas pessoas, irmão, nada?
5 minutos? 5 pessoas? Dole, mano, dole. Eu sempre, quando a irmã põe e chama para a irmã Miriana, e me dole, porque às vezes eu estou dentro de uma empresa, às vezes eu estou conduzindo em uma cidade, eu não posso fijar e eu não posso estar orando porque estou conduzindo. Isso por la lei não se pode hacerlo. Pero às vezes eu a um passo adelante porque eu quero estar junto com meus irmãos orando, quero estar buscando a Deus. Pero se tu tens a oportunidade, onde está, irmão? Não hace falta que seja junto, pero corra tempo de sua vida para poner a atenção, para viver o que Deus tem para nossa vida. Eu descobri, irmão, que eu não tenho mais em minha vida. Eu não desfruto mais porque eu não entrego mais de minha vida para que Deus pueda obrar mais. Porque nós outros só contentamos em nossa vida, só temos um contentamento verdadeiro, genuíno, quando nós outros entregamos verdadeiramente todo a Ele. E pensamos que a vida que temos, o que temos é importante. Não, irmãos, o que tem é passageiro. O que está sendo vai quedar aqui. Pero o que tu está plantando, echando a semilha nas coisas espirituais, isso vai quedar para a eternidade. E é sobre isso que nesta manhã eu quero estar falando com os irmãos. É sobre esta ênfase que eu quero em pensar a prédica agora. Amém? Não é dito que até as 3. É sobre esta passagem que eu quero enfatizar a los irmãos que nós outros temos que dar mais atenção, reflexionar se verdadeiramente estamos andando como Deus quer. Estamos tão ocupados que hemos deixado de escutar a voz de Deus. Eu poderia fazer uma pergunta com isso, mas não vou fazer uma pergunta, mas tu, em seu coração, hace esta pergunta: estamos tão ocupados que hemos deixado de escutar a voz de Deus? Quantas vezes que nós outros seguimos nosso entendimento? Quantas vezes nós outros seguimos o que nós outros planeamos? São várias as vezes que nós outros deixamos de deixar que Deus nos dirige verdadeiramente. Poucas as vezes. Eu sempre digo, e não vou a cansar de dizer, outro dia, quando estávamos por la madrugada orando, e a entrado eu e o pastor, estávamos solos, bem na entrada, porque o irmão Joel nunca permitiu que eu entrava primeiro, sempre já estava, não, Joel? E eu falei com o pastor, é que ele lo ha dejado toda a sua vida para servir a Deus e a ti e a mim. Você ha dado esta importância sobre a vida dele? Sua vida, tu tienes disposição para ser como a vida do pastor, de família pastoral? Não trabalha. Está como está porque está passando por um problema de saúde, mas sua vida has entregado completamente a Deus. E eu creio, pastor, que não falta nada e não vai faltar. E Deus vai bendecer ricamente, porque está cuidando nesta terra lo mais importante que há para Deus. És minha vida, é sua vida. E eu digo que profundamente, pastor, eu sou grato profundamente. Minhas palavras, como disse a canção, não alcança para agradecer. O que posso fazer é estar orando, clamando a Deus que supre sua vida, que cada dia que pueda poner em sua vida graça, conhecimento e gozo, de lo qual eu quero alcançar. Porque não há outra maneira, irmão, de nós outros como cristiano ser e alcançar verdadeiramente a felicidade, senão a los pés de Cristo. Amém? Noé foi um pregoeiro de justiça. Em 2 Pedro, eu quero ler este, irmão Davi, se pode poner, em 2 Pedro 2:5. Pero aqui, veja, refleja que Noé seguia predicando, seguia hablando, seguia diciendo a la gente lo que Deus havia entregado. 2 Pedro 2:5. E se não perdonou al mundo antigo, sino que guardou a Noé, pregonero de justiça, com outras 7 pessoas, trayendo al diluvio sobre o mundo de los ímpios. Aunque este homem predicava, aunque este homem estava falando de algo que estava concreto, que estava conciso, ele lo sabia.
el mundo no ha dado la atención, la verdadera intención. El mundo ha ignorado completamente. Por isso, irmão, que digo que no nosso dia que vivimos hoje, tu não desista, tu não entrega, tu não permita que o inimigo que te llame a atenção, que algo te ofusca, porque o que está passando, irmão, não é toda a sua vida. O que está passando nesse momento é algo que vai passar. Não dá completamente a confiança para isso. Siga em seu caminho, siga o que Deus lhe ha dicho a ti, siga hablando, siga descendo, que Ele vai desenvolver. Hermano, fije nas promessas que o Senhor nos ha hecho em sua palavra, fija na palavra do Senhor, assim como Noé seguiu, ele entrou em arca, e nada mais. Não permita tu perder el arca, entre na arca, assim como ele confiou e entrou. Nós outros estamos aqui confiadamente. O dilúvio chegou e de repente e só Noé e sua família entraram e estava preparado. Jesus adverte que sua venida será igual de inesperada. Veja, aún que nós outros vemos que a palavra diz que será inesperada, não sabemos o dia e a hora, pero o Senhor nos ha preparado, nos ha dicho que vai ocorrer isso e aquilo. Nós fijamos na palavra toda vez que o Senhor ia falar com seus discípulos, estava falando de lo que antecedia sua venida. Neste tempo que vivimos hoje, irmão, temos toda a Bíblia para nós lermos e aprender. Em el tempo de Noé, poderíamos dizer que eles não tinham a Bíblia, não tinham as promessas, não tinham o que Deus nos ha entregado, só havia a palavra, só havia a prática de Noé. Pero hoje nós outros não temos esta excusa. Quantas pessoas que dizem que não conhecem a Deus, pero não creio. Em meu país, Brasília, é um país de continental muito grande. Posso dizer que em minha cidade é uma casa, uma habitação, uma igreja, outra casa, outra igreja. Volvendo é tudo igreja. É igual. Então, se não há maneira, irmão, no mundo que vivimos hoje, não há pessoa que pode dizer que não conhece a Deus. Todos que estamos aqui nesta manhã, podemos dizer que antes mesmo que nós outros entregamos nossa vida, já havíamos escutado a palavra de Deus sendo predicada. Eu me acordo que eu era ninho, tinha minha madrasta, meu padre não era cristiano, mas minha madrasta havia convertido, havia entregado sua vida a Jesus, depois de muitíssimos anos que vivia como prostituta, entregou sua vida a Jesus, e eu fui morar com meu padre durante uns dois anos por aí assim, e esta mulher me levou à la igreja para conhecer ao Senhor. Eu era muito jovencito, eu creio, tinha por meus 12 a 13 anos por aí, e eu me acordo que a um pequeno que disse que os ninhos de 12 a 13 anos não entendia, eu entendia perfeitamente o que estava ocorrendo dentro da igreja. E eu me acordo que estava junto com os ninhos, com os jovencitos por aí, e estes jovens pensou a cantar, porque já fazia parte da igreja, e eu, como não sabia nada, entrei em meio, pero aí estava, e pensei a cantar com eles. Irmãos, a um pequeno, a presença de Deus era plena em minha vida. E depois foi passando o tempo, eu volvi a viver com minha madre, e de aí já me fui, nunca mais volvi à igreja. E depois, com 19 anos, quando conheci minha esposa, que predicou a mim, que me mostrou a Cristo, volvi outra vez, entreguei minha vida, e pela graça de Deus sigo com o Senhor até hoje. E eu não pretendo, irmão, eu não pretendo a deixá-lo, porque eu sei e tenho a segurança que o que Deus pensou, Ele vai terminar em minha vida. Esta é a segurança que nós temos. Não permita, irmão, que as amistades, que as pessoas que te cercam, padre, madre, que não conhecem a Deus, te pueda poner tímido. Não permita isso. Pero seja convicta, empeça a ler, empeça a orar, empeça a entregar confiadamente a Deus sua vida, para que Deus pueda obrar em sua vida, para ser a transformação de los que te cercam. Porque somos luz, somos a sal. A sal, irmão, vemos que tem muitíssima importância na vida. Tanto tem para conservar, tanto também para dar sabor. Uma vida de um creyente, irmão, sem a sal, não tem sabor. Uma vida quando você vai alimentar uma comida, quando você vai alimentar uma comida que não tem sal em um restaurante, a primeira coisa que pede é a sal.
Toda a comida não tem importância se não tem na sala. Assim também é onde está você. Onde está você? Com seu amigo, em sua empresa. Se tua vida não tem sal, não tem importância. Pero seja este sal. Não permita que tua presença passe desapercebida. Entrega completamente. Entrega confiadamente. Hemos passado dias, hermanos, de maravilha. Ayer ha tenido aqui o taller de los jóvenes, ¿no? Antes e depois, em seguida, de las mujeres. Irmão, eu tinha mais jovem aqui do que hoje. Pero onde está ele? É assim, irmão. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus tem suas maneiras de poner. Estamos prestando atenção a las señales de los tiempos ou los entretenimentos de la vida se está passando e estamos dando mais atenção. Te pergunto hoje, uma pergunta que tu responde a ti mesmo. Quando sale desta reunião, de sentir a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, como aqui já tenido, o que vai ser após a reunião? Eu vou trabalhar. E os irmãos? Quando salem de aqui, onde queda com sua atenção? Sua vida sigue igual? Ou sua vida sigue com o mesmo propósito que tu hoje por la manhã levantou e ha venido aqui? Esta é a pergunta que hacemos todos os dias em nossa vida. Assim, irmãos, ou estamos dormidos espiritualmente? Não, temos que estar despiertos. Assim também, perdão, irmão, que minha garganta já está muito barra. Assim será também a venida do Hijo del Hombre. Não haverá tempo para preparar-nos. O tempo em el último momento. Não haverá tempo. Bueno, eu vou a fazer um trocadilho. Nós esperamos a Cristo como se viniera hoje ou amanhã. Pero eu pergunto a los hermanos, ¿tú tienes conhecimento de sua vida a partir de 2 segundos? A partir de esta hora que está passando? O tempo é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. ¿Podemos nós viver o passado? ¿Alguém ha podido viver e volver ao passado e cambiar as coisas? Impossível. Podemos também, aunque nós planeamos, podemos viver o futuro? Não podemos. É inalcançável. Pero Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Pero nos ha dado o regalo de viver o presente. Por isso hoje, irmãos, não é para amanhã, não é para ayer, não é para o futuro. Viva intensamente na presença de Deus. Aproveite o momento que Deus te ha dado para viver. Aproveite este momento porque tu sabes que és único em sua vida. Não permita que passe este dia de hoje sem fijar verdadeiramente e poner sua vida. Hoje aún é tempo. A porta da arca está aberta. É tempo. Não permita que o dilúvio e as águas venham. Não permita isso em sua vida. Hoje a porta está aberta. Amém? Vamos, para terminar, eu quero ler, Davi, em Mateus 19, capítulo 19, 16. Perdona, Davi, Mateus 19, 28 e 29. Vamos ler para terminar, enquanto os irmãos vão se ponendo aqui. Eu não vou passar do tempo, senão o pastor depois me corre as orelhas. Amém? Pero nós quedamos com este entendimento. Tu refleja sua vida, refleja que esperas em Cristo. Mateus 19, 28 e 29. Mira, aqui é uma promessa que tu puedes poner em sua vida. E Jesus lhe dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. El otro, David. Mira aqui onde entramos nós outros. Isso estava falando para seus discípulos que estavam a seu lado. E qualquer que haya dejado casa, ou hermanos, hermanas, ou padre e madre, mulher ou hijo, ou tierras, por mi nombre recibirá 100 vezes más e herdará la vida eterna. ¿Vale a pena seguir a Jesús ou não?
Si tú ves que vale la pena, levanta y vamos a alabar al Señor en este momento. Y hoy, hermano, no te detengas. Si tú ya entregó su vida al Señor, si tú ya lo conoce al Señor, hermano, no permita que el tiempo, las cosas que está ocurriendo, te clama y te llama la atención. Fija su vida, su propósito en el Señor. Y si tú aún no has entregado su vida al Señor, este es el momento, la puerta del arca está abierta, aún a tiempo. Tú puedes venir aquí adelante, el pastor está aquí, puede orar por ti, pero não permita que salga de aqui desta porta com o mesmo entendimento que tu talvez has entrado, que has venido solamente para ver o que está ocorrendo. Não, nós outros estamos vivendo um momento e uma vida de propósito, porque nós outros entregamos nossa vida ao Senhor, não vivimos como nós outros queremos viver, pero segundo o que o Senhor ha prometido para nós outros, ha projetado nossa vida. Amém? Aleluia. Que Deus o bendiga, em nome de Jesus.